Cresci em uma cidade pequena no interior, onde todos se conheciam pelo nome e as portas raramente ficavam trancadas. Minha infância foi marcada pela simplicidade, não porque faltasse amor, mas porque meu pai acreditava que o verdadeiro valor de uma pessoa não estava nas coisas que possuía, mas no caráter que construía. Ele era médico em uma clínica comunitária, atendendo pessoas que muitas vezes não podiam pagar. Minha mãe era professora de escola pública. Ambos me ensinaram que a riqueza mais importante era aquela que não podia ser vista. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e, se esta história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Quando tinha 17 anos, meu pai faleceu de forma inesperada. Foi um ataque cardíaco durante uma consulta. Ele estava salvando a vida de um paciente quando o próprio coração o traiu. A dor da perda foi devastadora, mas o que descobri depois mudou completamente a trajetória da minha vida. Meu pai, que sempre viveu de forma modesta, havia acumulado ao longo dos anos investimentos silenciosos em diversas áreas. Ele nunca ostentou, nunca mencionou, simplesmente guardou, planejou e construiu um patrimônio significativo que deixou para mim e minha mãe. Aos 18 anos, herdei uma fortuna que poucos na cidade sabiam existir. Não eram apenas alguns milhares de dólares, eram milhões, propriedades, ações, investimentos estratégicos que meu pai, com sua mente brilhante e silenciosa, havia construído sem alarde. Minha mãe, respeitando os desejos dele, insistiu que eu mantivesse tudo em segredo. Rebeca, ela disse, segurando minhas mãos com firmeza, seu pai nunca quis que o dinheiro definisse quem você é. Ele queria que você fosse amada pelo que carrega no coração, não pelo que tem no banco. Segui o conselho dela. Me formei em literatura, trabalhei como editora freelancer de livros independentes, vivi em um apartamento alugado e modesto, usava roupa simples, dirigia um carro comum, frequentava cafés de bairro. Para quem me via, eu era apenas mais uma jovem tentando construir sua vida sem luxos ou extravagâncias. E foi exatamente assim que conheci Daniel. Ele entrou na cafeteria onde eu costumava escrever todas as tardes. Era um lugar aconchegante, com paredes de tijolos expostos e o aroma constante de café fresco. Daniel pediu um cappuccino e, ao procurar uma mesa, nossos olhares se cruzaram. Ele sorriu. Não era um sorriso calculado ou sedutor, era genuíno. Sentou-se à mesa ao lado da minha e, depois de alguns minutos de silêncio compartilhado, começamos a conversar. Descobri que ele trabalhava como arquiteto em um escritório de médio porte. Falava com paixão sobre construir espaços que tocassem as pessoas, sobre como a arquitetura podia transformar vidas. Havia algo na simplicidade dele, na forma como se empolgava ao falar de projetos comunitários e moradias acessíveis, que me conquistou imediatamente. Não mencionei minha herança, não porque quisesse enganá-lo, mas porque queria ser amada por quem eu realmente era, não pelo que eu possuía. Nosso relacionamento floresceu naturalmente. Jantares simples, caminhadas no parque, noites assistindo filmes antigos em meu pequeno apartamento. Daniel nunca se importou com o fato de eu não ter um carro do ano ou não poder viajar para destinos exóticos. Ele valorizava as conversas profundas, os silêncios confortáveis, a forma como eu apoiava em seus sonhos. Quando ele me pediu em casamento, 1 ano depois, ajoelhado em uma praia deserta ao pôr do sol, com um anel simples, mas escolhido com cuidado, eu disse sim sem hesitar. O que eu não esperava era a família dele. Daniel vinha de uma família que, embora não fosse extremamente rica, valorizava aparências acima de tudo. Sua mãe, Patrícia, era do tipo que media o sucesso das pessoas pelas marcas que usavam e pelos lugares que frequentavam. Seu pai, Robert, era mais reservado, mas seguia a linha da esposa. E então havia Jennifer, a irmã mais velha de Daniel. Jennifer era casada com Brandon, um empresário que herdara uma cadeia de concessionárias de automóveis. Eles viviam em uma mansão nos subúrbios, com piscinas, jardins elaborados e uma garagem de carros importados. Jennifer adorava a sua posição de destaque na família. Era ela quem organizava as reuniões, quem ditava as regras sociais, quem decidia quem era digno de estar em seu círculo. Desde o primeiro encontro familiar, senti o peso do julgamento. Chegamos à casa de Patrícia e Robert para um jantar de conhecer a noiva.
Usei um vestido simples, mas elegante, que havia comprado em uma loja de departamento. Jennifer estava lá, resplandecente em um vestido de grife, com joias que cintilavam a cada movimento. Ela me cumprimentou com um sorriso que não alcançava os olhos. Então você é a Rebecca, certo? Editora freelancer, que... interessante. O tom dela deixava claro que interessante significava decepcionante. Durante o jantar, as perguntas eram constantes e carregadas de segundas intenções. Onde você cresceu, Rebecca? Seus pais ainda estão vivos? Você tem planos de carreira mais substanciais? Respondi a tudo com calma e honestidade. Falei da minha cidade natal, sobre a morte do meu pai, sobre meu trabalho com autores independentes. Patrícia franzia o senho a cada resposta, como se minha vida fosse uma decepção constante. Jennifer, por sua vez, não perdia a oportunidade de se comparar comigo. Eu mesma sempre fui muito ambiciosa, sabe? Brandon e eu nos conhecemos em um evento de gala. Desde o início sabíamos que éramos feitos para o outro. Sucesso reconhece sucesso, sabe como é? Daniel tentava desviar a conversa, trazendo assuntos neutros, mas a tensão era palpável. Quando voltamos para casa naquela noite, ele me abraçou forte. Desculpe por elas, Rebecca. Elas só precisam de tempo para te conhecer de verdade. Eu sorri e disse que estava tudo bem, mas por dentro sentia o início de uma batalha que ainda nem havia começado. O que nenhum deles sabia é que enquanto Jennifer exibia suas joias e falava sobre suas viagens, eu poderia ter comprado tudo aquilo 10 vezes sem sequer sentir o impacto na minha conta bancária. Enquanto Patrícia me julgava por morar em um apartamento alugado, eu possuía propriedades em 3 estados diferentes. Mas eu não disse nada. Mantive meu segredo guardado, protegido, porque queria provar a Daniel e a mim mesma que nosso amor era real, construído sobre bases sólidas, não sobre cifras em uma conta bancária. E assim começou minha jornada dentro daquela família. Uma jornada que me testaria de maneiras que eu nunca imaginei, mas que também me mostraria quem realmente importava ao meu lado. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora voltando à história. Os primeiros meses após o casamento foram uma adaptação constante ao universo da família de Daniel. Cada reunião familiar parecia um teste silencioso, onde eu era avaliada em critérios que nunca me foram explicados claramente, mas que eu sentia no ar como uma presença sufocante. As reuniões aconteciam sempre na casa de Patrícia e Robert, uma residência ampla em um bairro nobre, decorada com um gosto que beirava o exagero, repleta de objetos que pareciam gritar seu valor a cada canto. Jennifer tinha o costume de chegar sempre com sacolas de compras, como se cada visita à casa dos pais fosse também uma oportunidade de desfile. Ela entrava pela porta, os braços carregados de embalagens de lojas caras e espalhava tudo pela sala de estar enquanto narrava cada aquisição com detalhes minuciosos. Este casaco é da nova coleção de inverno. Impossível de encontrar. Tive que encomendar direto de Paris, dizia, desdobrando a peça com movimentos teatrais. Patrícia aplaudia cada compra como se fosse uma conquista digna de celebração. Eu me sentava no sofá, geralmente em silêncio, observando aquele ritual que se repetia encontro após encontro. Daniel ficava ao meu lado, segurando minha mão discretamente. Seu toque me lembrava que eu não estava sozinha naquele ambiente. Mas havia momentos em que nem mesmo sua presença conseguia dissipar o desconforto que tomava conta de mim. As comparações eram constantes e nada sutis. Rebecca, você ainda está naquele apartamento alugado? Perguntou Patrícia certa vez durante um café da tarde. O tom dela carregava uma mistura de surpresa e desaprovação, como se alugar fosse um pecado mortal. Daniel merece ter uma casa própria, um lugar que realmente seja dele. Vocês não pensam em investir em algo melhor? Respirei fundo antes de responder. Estamos confortáveis onde estamos. Daniel fica perto do escritório e eu tenho tudo o que preciso para trabalhar. Patrícia balançou a cabeça, insatisfeita com minha resposta. Jennifer, sentada à mesa com uma xícara de chá que provavelmente custava mais do que o meu almoço da semana, aproveitou para comentar.
Eu e Brandon compramos nossa primeira casa logo após o casamento. É importante construir patrimônio, Rebecca. Vocês deveriam pensar no futuro. O que ela não sabia é que eu já tinha patrimônio suficiente para comprar 3 casas como a dela sem precisar de financiamento. Mas eu apenas sorri e mudei de assunto, perguntando sobre os planos deles para o fim de semana. Aprendi rapidamente que responder a provocações só alimentava mais comentários. O silêncio estratégico se tornou minha melhor defesa. As reuniões familiares também eram um palco para que Jennifer exibisse sua vida perfeita. Ela falava de jantares em restaurantes exclusivos, sobre spas caros onde passava os fins de semana, sobre as reformas intermináveis que fazia na mansão. Estamos trocando todo o mármore da cozinha, anunciou em uma tarde de domingo. O anterior já estava tão comum. Precisávamos de algo mais sofisticado, algo que realmente refletisse nosso estilo. Brandon, seu marido, geralmente ficava quieto durante essas conversas. Ele era um homem de poucas palavras, mas sempre que abria a boca era para concordar com Jennifer ou para mencionar algum negócio lucrativo que havia fechado. Havia algo nele que me incomodava, uma frieza nos olhos, uma forma calculada de falar, como se cada frase fosse medida para causar impressão. Daniel mencionou uma vez que Brandon era obcecado por status, que tudo na vida dele girava em torno de parecer bem-sucedido. E Jennifer era o complemento perfeito para ele. Juntos, formavam um casal que vivia para as aparências, para os holofotes sociais, para a validação constante dos outros. Eu, por outro lado, era tudo que eles desprezavam. Simples, discreta, sem necessidade de aprovação externa. Isso os incomodava profundamente porque eu não jogava o jogo deles, e a minha recusa silenciosa em participar era interpretada como fracasso. Houve um episódio particularmente marcante durante um jantar de aniversário de Robert. A mesa estava posta com requinto excessivo, pratos de porcelana fina, talheres de prata, taças de cristal que refletiam a luz dos candelabros. Jennifer chegou usando um vestido que, segundo ela, havia sido usado por uma atriz famosa em um evento recente. Consegui através de um leilão beneficente, explicou, girando para que todos pudessem admirar. Custou uma fortuna, mas valeu cada centavo. Durante o jantar, a conversa girou em torno de viagens. Patrícia perguntou a Daniel e a mim se tínhamos planos de viajar em breve. Ainda não definimos nada, estamos focados em alguns projetos pessoais no momento. Jennifer praticamente saltou da cadeira. Nós acabamos de voltar das Maldivas, foi absolutamente divino. Ficamos em um resort overwater, aqueles com piso de vidro onde você pode ver os peixes nadando abaixo. Caríssimo, mas uma experiência única. Ela puxou o celular e começou a mostrar fotos, deslizando a tela com entusiasmo enquanto narrava cada detalhe. Patrícia e Robert se inclinavam para ver, fazendo comentários admirados. Eu observava tudo com uma mistura de tédio e cansaço. Não era inveja o que eu sentia, era pena. Pena de pessoas que precisavam constantemente provar seu valor através de coisas materiais, como se não soubessem quem elas são sem saber o que têm. Quando as fotos finalmente terminaram, Jennifer virou-se para mim. E você, Rebecca, já viajou para fora do país? A pergunta veio carregada de intenção, como se ela já soubesse a resposta e quisesse apenas me colocar em uma posição desconfortável. Sim, já estive em alguns lugares, respondi vagamente. Ela insistiu. Onde exatamente? Eu poderia ter mencionado as viagens que fiz com minha mãe após a morte do meu pai, as temporadas que passamos em Paris, em Tóquio, em Barcelona, sempre de forma discreta, sem alarde. Poderia ter contado sobre as semanas que passei na Toscana, em uma vila que meu pai havia comprado anos antes, mas não disse nada disso. Apenas sorri e respondi. Alguns lugares na Europa, nada muito extraordinário. Jennifer riu, um riso agudo que ecoou pela sala. Europa é enorme, Rebecca, você precisa ser mais específica. Ou foram apenas aquelas viagens de mochileiro, sabe? Albergues e comida barata. Patrícia riu junto e até Robert soltou um sorriso discreto. Daniel apertou minha mão debaixo da mesa, seu rosto tenso. Eu sabia que ele estava a ponto de intervir, mas balancei a cabeça sutilmente, sinalizando que estava tudo bem. Foram viagens simples, sim, confirmei, mantendo meu tom calmo. Prefiro conhecer lugares de forma autêntica, sem muito luxo.
Jennifer revirou os olhos. Bem, cada um com suas preferências, não é? Eu, particularmente, não abro mão de conforto. A vida é curta demais para ficar em lugares medianos. A palavra medianos ficou suspensa no ar como uma faca afiada. Era assim que ela me via, mediana, inferior, indigna de estar naquela família. E o pior é que Patrícia concordava plenamente. Ao longo dos meses, percebi que Patrícia fazia de tudo para me excluir das decisões familiares. Quando havia um evento para planejar, ela ligava apenas para Jennifer. Quando organizava um almoço, convidava Daniel, mas deixava claro que eu era apenas uma acompanhante tolerada. Uma vez, Patrícia organizou um chá da tarde para algumas amigas e convidou Jennifer para co-anfitriã. Daniel mencionou casualmente que eu adoraria ajudar, já que tinha experiência com eventos literários. Patrícia respondeu com frieza. Não será necessário, Rebecca. Jennifer e eu já temos tudo sob controle. Você pode aparecer no dia, se quiser. A mensagem era clara. Eu não era parte do círculo íntimo. Eu era uma estranha, uma intrusa que havia se infiltrado na família através do casamento com Daniel. E Jennifer fazia questão de reforçar isso a cada oportunidade. Ela nunca me convidava para os seus almoços com amigas, nunca me incluía nas conversas sobre eventos sociais que frequentava, nunca demonstrava qualquer interesse genuíno em me conhecer. Daniel, coitado, vivia dividido entre me proteger e manter a paz familiar. Ele tentava amenizar as situações, mudava de assunto quando as coisas ficavam tensas, defendia-me quando as provocações eram muito diretas, mas eu via o desgaste nele, a frustração crescente de ter que escolher entre sua esposa e sua família, e eu não queria ser a causa de uma ruptura. Por isso, continuei engolindo as ofensas, sorrindo educadamente, mantendo minha compostura. Eu sabia que aquela situação não poderia durar para sempre, que em algum momento algo teria que mudar, mas eu não tinha pressa. Observava, aprendia, guardava cada palavra, cada gesto, cada olhar de desprezo. Não por vingança, mas porque eu precisava entender exatamente com quem estava lidando. E a cada dia que passava, ficava mais claro que Jennifer e Patrícia não apenas me desprezavam por quem eu era, mas pelo que eu representava, uma ameaça à ordem estabelecida. Uma mulher que não se curvava às suas regras, que não buscava a sua aprovação. Isso as incomodava mais do que qualquer outra coisa, e eu sabia que esse incômodo, mais cedo ou mais tarde, explodiria de uma forma que nenhuma de nós estava preparada para enfrentar. Jennifer Walker, nascida Jennifer Morrison, construiu sua identidade em torno de uma única missão: ser admirada. Desde criança, segundo o que Daniel me contou em momentos de desabafo, ela sempre precisou ser o centro das atenções. Era a filha mais velha, a primeira neta, a menina dos olhos de Patrícia. Cresceu ouvindo elogios exagerados por qualquer conquista mínima, e isso moldou nela uma necessidade insaciável de validação externa. Quando Jennifer tinha 23 anos, conheceu Brandon Walker em um evento corporativo. Ele estava começando a expandir os negócios da família, a cadeia de concessionárias que herdara do pai, e procurava uma esposa que complementasse sua imagem de empresário bem-sucedido. Jennifer se encaixou perfeitamente no papel. Com sua beleza estudada e seu gosto por luxo, ela tinha o toque sofisticado que Brandon procurava. O casamento deles foi celebrado como a união perfeita, um conto de fadas moderno onde dinheiro e status se encontravam. Mas por trás da fachada brilhante havia rachaduras que poucos percebiam. Brandon era controlador de forma sutis. Ele determinava onde moravam, que carro Jennifer dirigia, com quem ela deveria socializar. Cada decisão importante passava por ele primeiro. Jennifer, no entanto, não via isso como controle, via como cuidado, como prova de que ele se importava. Ela havia trocado sua autonomia por segurança financeira e status social, e parecia satisfeita com o acordo. O que mais me chamava a atenção em Jennifer era a obsessão dela com hierarquias sociais. Para ela, as pessoas tinham um valor mensurável, calculado através de símbolos externos. Onde você morava, que marca você usava, onde dinava, com quem você se associava. Tudo isso determinava seu lugar na escada social, e ela havia escalado alto o suficiente para olhar para baixo com desprezo para quem estava nos degraus inferiores. Comigo, Jennifer nunca tentou esconder seu desdém. Nas primeiras semanas após o meu casamento com Daniel, ela fez questão de me orientar sobre como me comportar na família. Convidou-me para um almoço em um restaurante caro, apenas nós duas. Pensei que finalmente teríamos a chance de nos conhecer melhor, de construir uma relação genuína de cunhadas.
Estava enganada. Assim que nos sentamos, Jennifer pediu uma salada cara e um vinho branco que o sommelier recomendou com entusiasmo. Eu pedi algo simples do menu. Ela ergueu uma sobrancelha. Você não vai pedir uma entrada? Expliquei que não estava com muita fome. Ela suspirou como se minha escolha fosse uma decepção pessoal. Durante o almoço, Jennifer falou sem parar sobre as regras não escritas da família. Patrícia tem expectativas altas, disse, girando a taça de vinho entre os dedos. Ela gosta de noras que agreguem valor à família, mulheres que saibam se portar em eventos sociais, que tenham conexões úteis, que contribuam de alguma forma significativa. Ouvi tudo em silêncio, esperando que ela chegasse ao ponto. E ela chegou. Rebeca, sei que você e Daniel se amam, e isso é lindo, realmente. Mas amor não paga contas. Amor não constrói reputação. Você precisa pensar em como pode se tornar mais relevante para a família. Talvez investir em uma aparência mais sofisticada, fazer alguns contatos no meio corporativo, algo que faça Patrícia vê-la com outros olhos. Fiquei atônita com a audácia das palavras dela. Ela estava literalmente me dizendo que eu não era boa o suficiente e precisava me transformar em alguém diferente para ser aceita. Respirei fundo e respondi: Eu sou quem eu sou, Jennifer. Não pretendo mudar para agradar ninguém. O rosto dela endureceu. Bem, então prepare-se para ser sempre vista como a ovelha negra. Ela chamou o garçom, pagou a conta com um cartão de crédito dourado que exibiu propositalmente e saímos do restaurante sem trocar mais palavras. Aquele almoço definiu o tom do nosso relacionamento para sempre. Patricia Morrison, minha sogra, era uma mulher diferente de Jennifer, mas igualmente desafiadora. Ela vinha de uma família de classe média alta e sempre se orgulhou de ter se casado bem com Robert, um contador que construiu uma carreira sólida em uma empresa respeitada. Patrícia dedicou sua vida a manter as aparências, a garantir que a família Morrison fosse vista como respeitável, tradicional, impecável. Ela governava a família com mão de ferro disfarçada de delicadeza. Suas críticas eram sempre envoltas em sorrisos educados e tons suaves, mas o veneno estava lá, escondido nas entrelinhas. Rebeca, querida, esse vestido é interessante. Você o comprou em alguma loja de departamento? Ou então, Daniel sempre foi meu filho mais sensível. Espero que você saiba cuidar bem dele. Ele merece o melhor. Patrícia tinha uma habilidade impressionante de fazer elogios que soavam como insultos. Ela nunca me atacava diretamente, nunca levantava a voz, mas suas palavras carregavam um peso que eu sentia nos ombros. Ela havia criado uma imagem idealizada de quem deveria ser a esposa de Daniel. Alguém de boa família, com educação refinada, com ambições profissionais claras e lucrativas. Eu não me encaixava em nenhum desses critérios. O relacionamento entre Patrícia e Jennifer era simbiótico. Patrícia via em Jennifer o exemplo perfeito de como uma filha deveria ser, bem casada, financeiramente segura, socialmente ativa. Jennifer, por sua vez, absorvia cada elogio de Patrícia como validação de suas escolhas de vida. Elas se retroalimentavam constantemente, uma reforçando as convicções da outra. Robert, meu sogro, era uma figura mais difícil de decifrar. Ele falava pouco, passava a maior parte do tempo lendo jornais ou assistindo programas de notícias. Quando perguntado sobre algo, dava respostas curtas e voltava ao seu silêncio. Era como se eu fosse uma peça de mobília que havia sido adicionada à casa, presente, mas não notada. Sua indiferença, de certa forma, era menos dolorosa que a hostilidade velada de Patrícia e Jennifer, mas igualmente desgastante. Brandon Walker, o marido de Jennifer, merece um capítulo à parte. Ele era alto, com cabelos sempre perfeitamente penteados, ternos sob medida e um relógio que provavelmente custava mais do que muitas pessoas ganham em um ano. A postura dele era sempre ereta, o aperto de mão firme demais, o sorriso calculado. Tudo nele parecia ensaiado, como se estivesse constantemente performando o papel de homem bem-sucedido. Comigo, Brandon era condescendente. Ele me tratava como se eu fosse uma criança que não entendia como o mundo realmente funcionava. Rebeca, você trabalha com livros, certo? Isso é fofo.
Mas você já pensou em algo mais lucrativo? O mercado editorial está morrendo. Você deveria considerar uma transição de carreira. Certa vez, durante um churrasco na casa de Patrícia, Brandon puxou Daniel para uma conversa sobre finanças. Eu estava por perto, organizando a mesa de sobremesas, e ouvi tudo. Daniel, você precisa pensar em ganhar mais, cara. Você tem responsabilidades agora, uma esposa, uma futura família. Aquele salário de arquiteto não vai sustentar o estilo de vida que vocês precisam ter. Daniel respondeu com firmeza. Estamos bem, Brandon, não precisamos de muito. Brandon riu, dando uma tapinha nas costas de Daniel. É isso que você diz agora. Espere até a sua esposa começar a pedir as coisas que Jennifer pede. Todas as mulheres são iguais, brother. Elas querem bolsas, sapatos, viagens. É melhor você se preparar. Senti meu sangue ferver ao ouvir aquilo. Não só pela generalização grosseira sobre mulheres, mas pela presunção de que eu era como Jennifer, movida por desejos materiais. Daniel, pro meu orgulho, não deixou passar. Rebecca não é assim. Ela valoriza coisas que dinheiro não compra. E eu agradeço por isso todos os dias. Brandon deu de ombros, claramente não convencido, e mudou de assunto. Mas aquela conversa revelou muito sobre como ele via o mundo. Para Brandon, tudo tinha um preço. Tudo podia ser comprado, e quem não tinha dinheiro para comprar simplesmente não merecia respeito. A dinâmica entre esses quatro, Jennifer, Patricia, Robert e Brandon, criava um ambiente sufocante. Eles formavam um bloco unido de valores distorcidos, onde a aparência valia mais que essência, onde dinheiro determinava valor humano, onde eu, simplesmente por ser quem era, seria sempre vista como inferior. Daniel era a única exceção naquela família. Ele compartilhava o sobrenome, mas não a mentalidade. Cresceu naquele ambiente, mas se recusou a absorver seus valores. Ele escolheu a arquitetura justamente porque queria criar espaços que melhorassem vidas, não porque dava dinheiro. Ele me escolheu porque me amava, não porque eu agregava status. E era exatamente isso que tornava tudo mais doloroso. Daniel era a prova viva de que era possível ser diferente, de que era possível crescer naquela família sem se corromper. Mas isso também significava que ele vivia em conflito constante, preso entre o amor por mim e a lealdade à família, entre seus valores e as expectativas que pesavam sobre ele. Observar aquelas pessoas, estudar seus comportamentos, entender suas motivações, tornou-se quase um exercício antropológico para mim. Eu não os odiava, sentia pena deles. Pena de viverem vidas tão vazias, tão dependentes de validação externa, tão presas a ilusões de superioridade. Mas mesmo sentindo pena, eu sabia que eram perigosos. Pessoas assim, quando se sentem ameaçadas, podem ser cruéis de formas inimagináveis. E eu estava prestes a descobrir até onde essa crueldade podia chegar. Os meses seguintes trouxeram uma sequência de pequenos incidentes que, isolados, pareciam insignificantes, mas juntos formavam um padrão claro de hostilidade crescente. Era como se Jennifer e Patricia tivessem decidido silenciosamente intensificar seus esforços para me fazer se sentir deslocada, inadequada, indesejada. Cada reunião familiar se tornava um campo minado, onde eu precisava caminhar com cuidado extremo. O primeiro incidente marcante aconteceu durante o aniversário de Patricia. Ela fez questão de organizar um jantar elegante em um restaurante francês exclusivo, daqueles onde é necessário fazer reserva com meses de antecedência. O convite chegou para Daniel por mensagem de texto, com um adendo simples: traje formal obrigatório. Escolhi um vestido preto clássico que tinha no armário, simples mas elegante, sapatos de salto discretos e uma maquiagem leve. Quando chegamos ao restaurante, imediatamente percebi que havia algo errado. Jennifer estava deslumbrante em um vestido de gala completo, com bordados elaborados e um decote dramático. Patricia usava um conjunto de seda com joias que brilhavam sobre as luzes do lustre. Até Robert estava em smoking completo. Daniel, ao meu lado, usava um terno escuro que considerávamos apropriado, mas que claramente não estava à altura do evento. Jennifer nos viu e seu rosto se iluminou com um sorriso que não escondia satisfação.
vocês chegaram! Que interessante suas escolhas de roupa. Patricia se aproximou, beijando Daniel na bochecha e me cumprimentando com um aceno frio. Rebecca, querida, achei que Daniel tivesse mencionado que este era um evento de gala. Não receberam o e-mail com os detalhes? Daniel franziu a testa. Que e-mail, mãe? Só recebi a mensagem de texto. Patricia fez uma expressão de falsa surpresa. Oh, que estranho! Enviei todos os detalhes por e-mail há 2 semanas. Bem, já que estão aqui, vamos entrar. Não podemos fazer nada agora. Passei o jantar inteiro sentindo os olhares curiosos dos outros convidados, amigos de Patricia, que claramente notaram que Daniel e eu estávamos vestidos de forma inadequada. Jennifer aproveitou cada oportunidade para chamar atenção para o mal-entendido. É tão importante prestar atenção aos detalhes em eventos como este. Uma nunca sabe quando algo formal realmente significa formal de verdade. Mais tarde, Daniel verificou sua caixa de e-mail. Nunca houve mensagem alguma de Patricia. Foi uma armação deliberada para nos constranger e funcionou perfeitamente. Saímos daquele jantar em silêncio, Daniel apertando o volante com tanta força que seus dedos ficaram brancos. Elas fizeram de propósito, disse ele, a voz tensa de raiva contida. Coloquei a minha mão sobre a dela. Eu sei. 2 semanas depois, houve outro episódio. Jennifer organizou um chá de bebê para uma amiga próxima e convidou várias mulheres da família e do círculo social dela. Patricia estava lá, é claro, assim como primas e tias que eu tinha conhecido superficialmente. Fui convidada apenas no último momento, quando Daniel mencionou casualmente para Jennifer que eu estava livre naquela tarde. Oh, que coincidência! Eu estava justamente pensando em convidar Rebecca, mentiu Jennifer com um sorriso forçado. Será na minha casa, sábado às 3. Nada muito formal, apenas um encontro entre mulheres. Cheguei no horário marcado com um presente que havia escolhido com carinho. Um conjunto de livros infantis clássicos bem ilustrados. Quando a anfitriã abriu o presente, Jennifer comentou alto. Livros? Que educativo! Eu trouxe um berço importado, mas livros também são úteis, suponho. Durante o evento, percebi que todas as mulheres ali compartilhavam o mesmo universo de Jennifer. Falavam sobre decoradores de interiores, personagens trainers exclusivos, spas caros, escolas particulares de elite. Eu tentava participar das conversas, mas cada tentativa era mita com olhares condescendentes ou silêncios inconfortáveis. Em determinado momento, uma das amigas de Jennifer perguntou o que eu fazia profissionalmente. Sou editora freelancer, respondi. Trabalho principalmente com autores independentes, ajudando-os a refinar suas obras antes da publicação. A mulher assentiu peducadamente, mas Jennifer não resistiu. Rebecca tem um trabalho muito bohemian. Ela trabalha de casa, no seu próprio ritmo. Deve ser relaxante não ter a pressão de um emprego corporativo de verdade. Patrícia, sentada em uma poltrona elegante, observava tudo com aprovação silenciosa. Era como se ela estivesse supervisionando o treinamento de Jennifer em como me colocar no meu lugar. E Jennifer era uma aluna dedicada. As provocações se tornaram mais frequentes e mais cruéis. Durante um almoço de domingo na casa de Patrícia, Jennifer trouxe à tona o assunto de filhos. Brandon e eu estamos planejando começar a atentar em breve, anunciou, radiante. Queremos pelo menos 3. E você, Rebecca? Vocês já pensaram em expandir a família? Antes que eu pudesse responder, Patrícia interveio. Bem, é importante ter estabilidade financeira primeiro. Crianças são caras, especialmente se você quer dar a elas o melhor. Escolas particulares, atividades extracurriculares, viagens educacionais, tudo isso requer recursos consideráveis. A mensagem implícita era clara. Daniel e eu não tínhamos condições de ter filhos, ou, pelo menos, não condições de dar a eles a vida que Patrícia considerava adequada. Daniel, finalmente perdendo a paciência, respondeu: Quando decidirmos ter filhos, estaremos prontos, mãe. E eles terão tudo o que realmente importa: amor, atenção e valores sólidos.
Patrícia ergueu as sobrancelhas, mas não respondeu. Jennifer, no entanto, não conseguiu resistir. Claro, Daniel, amor é importante, mas dinheiro também é. Não adianta criar filhos em um apartamento alugado pequeno onde mal há espaço para respirar. Eu nunca havia mencionado o tamanho do nosso apartamento para ela. Percebi então que Jennifer devia ter perguntado a Daniel sobre detalhes da nossa vida, ou talvez até passado pelo nosso prédio para julgar por fora. A invasão de privacidade me perturbou profundamente. Houve também o incidente do aniversário de casamento. Daniel e eu comemorávamos 2 anos juntos e decidimos fazer um jantar simples em casa, apenas nós dois. Planejei um menu especial, decorei a mesa com velas, preparei tudo com carinho. Era para ser uma noite perfeita e íntima. Às 7 da noite, a campainha tocou. Era Jennifer e Brandon. Surpresa! Gritou Jennifer, entrando sem esperar convite. Não podíamos deixar vocês comemorarem sozinhos. Trouxemos champanhe. Brandon seguiu atrás, carregando uma garrafa cara e um sorriso presunçoso. Daniel ficou paralisado na porta. Eu senti meu coração afundar. Nossa noite especial havia sido invadida. Jennifer circulou pela sala, avaliando tudo com olhos críticos. Que aconchegante, disse, o tom deixando claro que não era um elogio. Vocês realmente sabem fazer muito com pouco. Ela abriu a garrafa de champanhe sem perguntar, serviu taças para todos e fez um brinde forçado. Ao amor, que supera todas as dificuldades, inclusive financeiras. Brandon riu alto, Daniel permaneceu em silêncio, eu sorri mecanicamente. Eles ficaram por mais 2 horas, dominando a conversa, transformando nossa celebração íntima em um palco para suas histórias sobre viagens recentes e aquisições caras. Quando finalmente foram embora, olhei para a mesa que havia preparado com tanto cuidado, agora bagunçada e fria. Daniel me abraçou forte. Desculpe, sussurrou. Desculpe por tudo isso. Mas o pior ainda estava por vir. Jennifer começou a fazer comentários sobre a minha aparência. Rebeca, você já pensou em mudar o corte de cabelo? Esse estilo é tão anos 2000. Posso te indicar meu cabeleireiro. Ele faz milagres. Ou então, essas roupas que você usa são muito básicas. Você precisa investir em peças statement, sabe? Algo que faça você se destacar. Patrícia se juntava às críticas de formas mais sutis. Rebeca, querida, você está parecendo cansada. Tá se alimentando bem? Daniel precisa de uma esposa saudável e vibrante ao lado dele. As palavras eram escolhidas cuidadosamente para soar como preocupação, mas o veneno estava lá. Comecei a evitar as reuniões familiares sempre que possível. Inventava compromissos de trabalho, dores de cabeça, qualquer desculpa que pudesse usar sem parecer rude demais. Daniel notou e ficou dividido entre me apoiar e manter a paz familiar. Não posso continuar fazendo isso, disse a ele uma noite. Cada encontro com sua família me desgasta um pouco mais. Eu me sinto invisível e inadequada ao mesmo tempo. Ele me segurou pelas mãos, os olhos cheios de culpa e frustração. Eu sei, eu vejo o que elas fazem com você, mas não sei como mudar isso sem criar um conflito maior. Elas são minha família, Rebeca. E eu sou a sua esposa. Em algum momento, você vai precisar escolher qual relacionamento é mais importante. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia, mas eram verdadeiras. Daniel assentiu, os ombros pesados. Naquela noite, nenhum de nós dormiu bem. A tensão havia alcançado um ponto crítico, e ambos sentíamos que algo teria que ceder em breve. O que eu não sabia é que Jennifer estava planejando algo grande, algo que reuniria toda a família e os amigos próximos, um evento onde ela poderia, por fim, me expor da forma que sempre quis. E esse evento estava a apenas algumas semanas de distância. O convite chegou numa tarde chuvosa de outubro, entregue por correio em um envelope pesado de papel texturado com letras douradas em relevo. Abri com curiosidade, encontrando dentro dele um cartão elaborado que anunciava a festa de aniversário de 30 anos de Jennifer. A celebração seria realizada na própria mansão dela e Brandon, descrita no convite como uma noite de elegância e celebração. O dress code
Estava claramente especificado: black tie opcional, mas encorajado. As semanas que antecederam a festa foram consumidas por conversas incessantes sobre o evento. Patrícia ligava para Daniel quase diariamente para discutir detalhes, sempre esquecendo de me incluir nas conversas. Jennifer postava atualizações constantes nas redes sociais, mostrando os preparativos, a decoração extravagante sendo montada, o menu degustação com o chefe particular, as flores exóticas sendo importadas especialmente para a ocasião. Minha festa será o evento do ano, declarou Jennifer durante um café na casa de Patrícia, 2 semanas antes da celebração. Contratei um fotógrafo profissional, uma banda ao vivo e o menu foi desenvolvido exclusivamente para esta noite. Nada será comum, tudo será excepcional. Patrícia sorria orgulhosa, como uma mãe vendo a filha alcançar grandes feitos. Você merece tudo isso, querida. 30 anos é um marco importante e você deve celebrá-lo com grandeza. Então, virou-se para mim com um sorriso que não alcançava os olhos. Espero que você esteja planejando sua roupa com antecedência, Rebecca. Será um evento muito fotografado. A ameaça velada estava lá. Eu sabia o que ela estava realmente dizendo. Não nos envergonhe. Vista-se adequadamente ou será julgada. Respondi apenas: estou cuidando disso. Mas por dentro, meu estômago se revirava. Na semana da festa, Jennifer organizou um almoço apenas para mulheres da família, supostamente para relaxar antes do grande dia. Fui incluída no convite, provavelmente porque Daniel insistiu. O almoço foi em um spa exclusivo, com tratamentos faciais, massagens e uma refeição gourmet servida num jardim interno impecável. Cheguei e encontrei Patrícia, Jennifer, 2 primas de Daniel que eu mal conhecia e 3 amigas íntimas de Jennifer. Todas estavam em roupas de spa luxuosas, rindo e bebendo champanhe. Me senti imediatamente deslocada, como uma intrusa em um clube exclusivo onde eu não tinha credenciais para entrar. Durante o almoço, a conversa girou inteiramente em torno de Jennifer e sua festa. Vai ser melhor do que o meu próprio casamento, disse ela, os olhos brilhando. Brandon não economizou em nada, ele realmente sabe como tratar uma mulher. Uma de suas amigas suspirou sonhadora. Você tem tanta sorte, Jane. Um marido que te valoriza dessa forma é raro. Jennifer olhou diretamente para mim quando respondeu. É verdade. Brandon entende que uma esposa deve ser apreciada, celebrada, mimada. Ele nunca me deixaria me sentir menos do que eu mereço. A comparação implícita com o meu casamento era óbvia. Ela estava insinuando que Daniel não me tratava bem, que eu era negligenciada, que minha vida era inferior. Patrícia acrescentou lenha na fogueira. Um bom marido provê não apenas o básico, mas também o extraordinário. É assim que se constrói um casamento duradouro. As palavras eram dirigidas ao grupo, mas seus olhos estavam fixos em mim. Respirei fundo, controlando o impulso de responder. Uma das primas de Daniel, notando a tensão, tentou mudar de assunto. E o menu da festa, Jennifer? Ouvi dizer que será espetacular. Jennifer aceitou a deixa e começou a descrever cada prato em detalhes minuciosos, mas o dano já havia sido feito. A mensagem havia sido entregue com clareza. Quando o almoço terminou e as mulheres se despediram, Jennifer me puxou de lado. Rebecca, quero te dizer uma coisa. Seu tom era baixo, quase confidencial, mas havia uma dureza nos seus olhos. Esta festa é muito importante para mim. Vai estar cheia de pessoas influentes, amigos da família, contatos profissionais de Brandon. Eu realmente preciso que tudo seja perfeito. Esperei, sabendo que havia mais por vir. Ela continuou. Por favor, não faça nada que possa chamar atenção negativa. Vista-se adequadamente, comporte-se com discrição. Eu sei que seu estilo é mais simples, mas, por favor, faça um esforço extra desta vez. Por Daniel, se não for por mim. Suas palavras eram uma faca cuidadosamente disfarçada de conselho. Ela estava basicamente me dizendo para ser invisível, para não manchar sua festa perfeita com minha presença inadequada. Olhei nos olhos dela e respondi calmamente. Não se preocupe, Jennifer, eu sei me comportar. Ela sorriu, satisfeita, e me deu um abraço falso daqueles onde os corpos mal se tocam.
Ótimo, estou ansiosa para vê-la lá. Enquanto eu me afastava, ouvi ela sussurrar algo para uma de suas amigas, seguido de risadas abafadas. Não precisei ouvir as palavras para saber que eram sobre mim. Os dias finais antes da festa foram tensos em casa. Daniel percebia minha ansiedade crescente e tentava me tranquilizar. Você não precisa ir se não quiser, Rebecca. Posso dizer que você está doente. Balancei a cabeça. Não. Isso só daria mais munição a elas. Vou ir, vou me comportar impecavelmente e vou sobreviver a mais uma noite. Na manhã da festa, acordei com um nó no estômago. Passei o dia tentando me distrair com o trabalho, mas minha mente sempre voltava para a noite que se aproximava. Escolhi um vestido que havia comprado especialmente para a ocasião. Elegante, mas não extravagante, apropriado, mas não chamativo. Queria estar bem vestido o suficiente para não ser criticada, mas não tanto a ponto de parecer que estava tentando competir com Jennifer. Daniel vestiu seu melhor terno, um smoking que havia alugado para a ocasião. Ele ficava bem, mas eu via a tensão nos seus ombros, a forma como ajustava a gravata repetidamente, um tique nervoso que desenvolvia quando estava ansioso. Vai ficar tudo bem, disse ele, mais para si mesmo do que para mim. Chegamos à mansão de Jennifer e Brandon às 8 da noite, exatamente no horário indicado no convite. A casa estava transformada em um cenário de conto de fadas, com luzes penduradas nas árvores do jardim, um tapete vermelho na entrada e garçons uniformizados recebendo os convidados com taças de champanhe. Carros caros lotavam a rua e pessoas elegantemente vestidas circulavam pelos jardins. Ao entrarmos, fomos imediatamente envolvidos pelo som de música ao vivo, uma banda de jazz tocando suavemente no canto do salão principal. A decoração era deslumbrante. Arranjos florais enormes em tons de dourado e branco, velas flutuantes em vasos de cristal e mesas cobertas com toalhas de linho e louças que brilhavam sob a luz de lustrantes imponentes. Jennifer estava no centro de tudo, radiante em um vestido de gala deslumbrante que provavelmente custou mais do que muitas pessoas ganham em um ano. Ela ria alto, cumprimentava convidados com abraços efusivos, posava para fotos profissionais a cada momento. Brandon estava ao lado dela, igualmente impecável, o casal perfeito no cenário perfeito. Patrícia nos viu e se aproximou. Ela avaliou meu vestido com olhos críticos por uma fração de segundo antes de sorrir. Daniel, você está muito elegante. Rebecca, que vestido interessante. A palavra interessante novamente. Sempre essa palavra carregada de julgamento. Robert nos cumprimentou brevemente antes de se afastar para conversar com outros convidados. Passamos as primeiras horas circulando pela festa. Daniel apresentando-me a pessoas que eu nunca havia conhecido, parentes distantes e amigos de infância dele. Todos eram educados, mas superficiais, conversas que não levavam a lugar algum. Eu sorria, acenava, dizia as coisas certas, mas me sentia como uma atriz em um palco onde não havia decorado as falas completamente. Jennifer, entre fotos e conversas, encontrava tempo para lançar pequenas provocações. Ao me ver perto da mesa de bebidas, comentou alto o suficiente para que outros ouvissem. Rebecca, experimente o champanhe francês. Sei que você não está acostumada com essas coisas, mas esta noite é especial. Mais tarde, quando eu conversava com uma das primas de Daniel, Jennifer se juntou a nós. Rebecca estava me contando sobre seu trabalho, disse a prima. Jennifer riu. Ah, sim, o trabalho freelancer. Deve ser conveniente ter tanto tempo livre. Eu não conseguiria. Preciso de estrutura, de desafios reais, sabe? A cada comentário sentia a humilhação se acumular, camada sobre camada. Mas mantive meu rosto sereno, meu sorriso no lugar, minha postura ereta. Eu não daria a ela a satisfação de me ver desmoronar. O jantar foi servido às 10 da noite, um menu elaborado de 7 pratos que parecia interminável. Eu estava sentada em uma mesa com Daniel, alguns de seus primos e amigos de Brandon, que falavam apenas sobre negócios e investimentos. Eu comia em silêncio,
respondendo quando perguntada, mas principalmente observando. Foi durante a sobremesa, quando todos estavam relaxados pelo vinho e pela música, que Jennifer subiu em um pequeno palco armado na sala. Ela pegou o microfone e pediu atenção. A banda parou de tocar, as conversas cessaram, todos os olhos se voltaram para ela. Obrigada a todos por estarem aqui esta noite, começou Jennifer, sua voz amplificada ecoando pelo salão. 30 anos é um marco especial e não poderia imaginar celebrá-lo sem as pessoas que amo. Ela agradeceu nominalmente várias pessoas, Brandon, Patrícia, Robert, algumas amigas próximas. Quando chegou a hora de agradecer a família, ela mencionou Daniel, mas não disse o meu nome. A omissão foi deliberada e notada por muitos. Senti olhares discretos se voltando para mim. Daniel apertou minha mão debaixo da mesa, seu maxilar tenso. O discurso de Jennifer continuou por mais alguns minutos, cheio de agradecimentos e reflexões sobre a sua vida perfeita. Quando ela finalmente desceu do palco, sob aplausos entusiasmados, percebi que a noite estava longe de terminar. Havia algo no ar, uma expectativa, como se todos estivessem aguardando outro momento, outro ato naquele espetáculo cuidadosamente orquestrado. E eu estava certa, o pior ainda estava por vir. A festa continuou após o discurso de Jennifer, mas algo havia mudado na atmosfera. Eu senti uma tensão crescente, como se uma tempestade se aproximasse silenciosamente. Os convidados voltaram às conversas e à música, mas Jennifer parecia inquieta, circulando pelo salão com um copo de champanhe na mão, seus olhos me procurando repetidamente através da multidão. Daniel precisou se afastar por alguns minutos para atender uma ligação urgente de trabalho. Fiquei sozinha próxima ao jardim, observando as luzes cintilantes refletidas na piscina. Foi quando senti uma presença ao meu lado. Era uma das amigas de Jennifer, uma mulher chamada Ashley, que eu havia conhecido brevemente durante o almoço no spa. Você é muito corajosa, disse ela, tomando um gole do próprio drink. Virei-me para ela, confusa. Corajosa? Por quê? Ela sorriu, mas não havia bondade naquele sorriso. Por vir aqui, sabendo que todos estão comentando sobre você e Daniel, sobre como vocês são diferentes do resto da família. Senti meu coração acelerar, mas mantive minha voz calma. Diferentes como? Ela deu de ombros. Você sabe, mais simples, mais modestos. Jennifer estava comentando mais cedo que é difícil ter uma cunhada que não consegue acompanhar o estilo de vida da família. Ela se preocupa com Daniel, sabe? Acha que ele merece mais. As palavras eram veneno puro, entregues com uma casualidade que as tornavam ainda mais cruéis. Antes que eu pudesse responder, Ashley já havia se afastado, deixando-me sozinha com a raiva fervendo dentro do peito. Era uma estratégia deliberada. Jennifer estava usando suas amigas para plantar sementes de dúvida e humilhação. Respirei fundo, tentando me recompor. Não permitiria que isso me afetasse, não daria a elas essa vitória. Mas quando me virei para voltar ao salão, encontrei Patrícia parada atrás de mim, como se tivesse surgido do nada. Rebeca, precisamos conversar, disse ela, seu tom sério de uma forma que raramente demonstrava. Venha comigo, por favor. Ela não esperou minha resposta, simplesmente começou a caminhar em direção a um canto mais reservado do jardim. Seguia, meu coração batendo forte, sentindo que algo ruim estava prestes a acontecer. Quando estávamos longe o suficiente dos outros convidados, Patrícia virou-se para mim, seu rosto duro, sem o verniz de educação falsa que normalmente usava. Vou ser direta com você, Rebeca. Você não pertence a esta família. Nunca pertenceu e nunca pertencerá. As palavras me atingiram como um soco, mas eu não deixei transparecer. Por que está me dizendo isso agora, Patrícia? Ela cruzou os braços, sua postura rígida. Porque estou cansada de fingir. Estou cansada de ver meu filho se limitar por causa de você. Daniel tinha potencial para tanto. Poderia ter se casado com alguém que o elevasse, que o ajudasse a crescer profissionalmente e socialmente. Em vez disso, ele escolheu você. Cada palavra era pronunciada com desdém.
Você não tem ambição, não tem conexões úteis, não tem nada que agregue valor à nossa família. É uma âncora puxando Daniel para baixo, impedindo de alcançar seu verdadeiro potencial. Senti lágrimas queimando em meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Daniel me ama, disse, minha voz tremendo levemente. E eu o amo. Isso não conta para nada? Patrícia riu, um som amargo e frio. Amor? O amor acaba, Rebeca. O que resta são realizações concretas, estabilidade, legado, e você não oferece nada disso. Você é uma decepção, e quanto mais cedo aceitar isso, melhor para todos. Antes que eu pudesse responder, ela já estava voltando para a festa, me deixando ali, sozinha na escuridão do jardim, com suas palavras ecoando cruelmente em minha mente. Meu corpo tremia, não de frio, mas de uma mistura de raiva, tristeza e choque. Nunca, em todos os anos de hostilidade velada, Patrícia havia sido tão direta, tão brutal. Precisei de alguns minutos para me recompor. Sequei discretamente as lágrimas que haviam escapado, ajeitei meu vestido e voltei ao salão, determinada a encontrar Daniel e ir embora. Mas quando entrei, encontrei uma cena que fez meu sangue gelar. Jennifer estava no centro de um grupo grande de convidados, incluindo Brandon, Robert e Daniel. Ela segurava seu celular, mostrando algo na tela para as pessoas ao redor. Quando me aproximei, ouvi fragmentos da conversa. Pode acreditar? Ela nunca mencionou nada disso para ninguém. Vivendo naquele apartamento minúsculo quando poderia... Tão estranho, por que alguém faria isso? Daniel me viu e seu rosto empalideceu. Ele tentou se afastar do grupo, mas Jennifer o segurou pelo braço. Não, não, Daniel, não fuja agora. Acho que sua esposa tem algumas explicações a dar. Meu estômago afundou. De alguma forma, Jennifer havia descoberto algo. Mas o quê? Como? Aproximei-me do grupo, sentindo todos os olhares pesarem sobre mim. O que está acontecendo? Perguntei, tentando manter minha voz firme. Jennifer sorriu, aquele sorriso venenoso que eu havia aprendido a temer. Bem, Rebeca, que coincidência incrível! Uma das minhas amigas trabalha em gestão de patrimônio e durante a festa estávamos conversando sobre investimentos. Seu nome surgiu de forma completamente aleatória. Ela fez uma pausa dramática, saboreando o momento. Imagine minha surpresa ao descobrir que você não é exatamente quem pretende ser. Senti como se o chão estivesse se abrindo sob meus pés. Ela sabia, não tudo, mas o suficiente. Não sei do que você está falando. Tentei, mas minha voz saiu fraca. Não? Jennifer ergueu o celular mostrando a tela. Então você nega que possui propriedades em 3 estados diferentes? Que tem investimentos significativos em empresas de tecnologia? Que a sua conta bancária tem mais zeros do que você deixou todos acreditarem? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos os olhares estavam fixos em mim, esperando uma explicação, uma negação, qualquer coisa. Daniel estava boquiaberto, claramente sem entender nada. Daniel! Sua voz era um sussurro confuso. Antes que eu pudesse responder, Jennifer atacou de novo. Você mentiu para todos nós. Fingiu ser essa escritora pobre e humilde, quando na verdade é rica. Que tipo de pessoa faz isso? Que tipo de esposa esconde algo assim do próprio marido? Patrícia havia se juntado ao grupo, seus olhos arregalados de choque. Isso é verdade, Rebeca? Você tem dinheiro esse tempo todo? A acusação em sua voz era clara, como se eu tivesse cometido algum crime horrível. Senti a sala girar ao meu redor. Todos os convidados agora estavam nos observando. As conversas haviam cessado completamente. A música parecia distante e abafada. Este era o momento que eu sempre temi, a exposição pública, mas não da forma que eu jamais imaginara. Chega! A voz de Daniel finalmente explodiu, silenciando momentaneamente Jennifer. Ele estava parado, os punhos cerrados, o rosto vermelho. Todos vocês parem com isso agora. Mas Jennifer ainda estava longe de terminar. Ela estava no seu elemento, o centro absoluto das atenções, com uma plateia cativa para o seu show dramático. Sabe o que eu acho? Disse ela, sua voz cortando o ar como uma lâmina. Acho que você é uma fraude, uma mentirosa. Você brincou com todos nós, fez Daniel passar vergonha, fez nossa família inteira parecer tola. Isso não é verdade, protestei, sentindo lágrimas queimando novamente. Eu nunca quis fazer ninguém parecer tolo. Então por quê? Gritou Jennifer. Por que esconder quem você realmente é?
A não ser, ela pausou, seus olhos arregalando com uma nova realização maliciosa. A não ser que você estivesse testando Daniel, vendo se ele te amaria mesmo sem dinheiro. Que tipo de teste manipulador é esse? A acusação era absurda, mas ressoava com o público ao nosso redor. Ouvi murmúrios de aprovação, pessoas balançando a cabeça em desaprovação. Eu estava sendo julgada e condenada ali mesmo, no meio da festa perfeita de Jennifer, transformada no espetáculo principal da noite. Chega! A voz de Daniel finalmente brotou, silenciando momentaneamente Jennifer. Ele estava parado, os punhos cerrados, o rosto vermelho. Você sabe o que você é, Rebecca? Disse ela, sua voz perigosamente baixa, mas clara o suficiente para todos ouvirem. Você é uma vergonha para esta família, uma vergonha para Daniel, uma vergonha para todos nós que tentamos te aceitar quando você claramente não merecia. Então, apontando para a porta com um gesto dramático, ela gritou as palavras que ecoariam em minha mente por dias. Saia da minha casa! Agora! Você não é bem-vinda aqui! Você é uma mentirosa, uma manipuladora e eu não quero você sob o meu teto! Saia! O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até a banda havia parado de tocar. Todos os olhos estavam fixos em mim, esperando minha reação. Patrícia tinha uma mão sobre o peito, como se estivesse chocada demais para falar. Robert permanecia imóvel, observando tudo com expressão ilegível. Brandon estava ao lado de Jennifer, apoiando sua expulsão com sua presença silenciosa. E Daniel? Daniel estava dividido no meio daquele salão, entre sua esposa humilhada e sua família acusadora, sem saber para qual lado se virar. Senti algo quebrar dentro de mim naquele momento. Não era desespero ou medo. Era a última corrente que me prendia à necessidade de aprovação deles, se partindo definitivamente. Olhei para Jennifer, para Patrícia, para todos aqueles rostos julgadores e senti uma calma estranha me envolver. Está bem, disse, minha voz surpreendentemente firme. Eu vou. Virei-me para sair, minha visão embaçada, mas meus passos seguros. Foi então que ouvi uma voz que não esperava. Uma voz que mudaria tudo. Esperem! Era Brandon. E o que ele estava prestes a revelar viraria aquela noite completamente de cabeça para baixo. A palavra saiu da boca de Brandon como um trovão cortando o silêncio. Todos se viraram para ele, inclusive eu, que já estava a meio caminho da porta. Ele estava parado ao lado de Jennifer, mas algo em sua postura havia mudado. Seus ombros estavam tensos, sua mandíbula travada, e pela primeira vez desde que o conheci, vi algo em seus olhos que não era arrogância ou indiferença, era conflito. Brandon? Jennifer olhou para o marido confusa. Que você está fazendo? Eu acabei de expulsá-la. Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, caminhou alguns passos em direção ao centro do salão, passando a mão pelo cabelo em um gesto de frustração que parecia completamente fora de caráter para alguém sempre tão controlado. Eu não posso deixar isso continuar assim, disse ele, sua voz mais baixa do que o normal, mas clara o suficiente para todos ouvirem. Você não mentiu, eu não posso deixar isso continuar assim, disse ele, sua voz mais baixa do que o normal, mas clara o suficiente para todos ouvirem. Jennifer franziu a testa. Do que você está falando? Rebecca mentiu para todos nós. Ela merece ser... Ela não mentiu. Brandon a interrompeu, virando-se para encará-la. O salão inteiro conteve a respiração coletivamente. Jennifer ficou paralisada, sua boca entreaberta em choque. Você mentiu? Ou melhor, ela não foi a única que manteve segredos. Senti meu coração disparar. O que Brandon estava prestes a revelar? Daniel deu um passo à frente, seus olhos fixos no cunhado. Brandon, o que diabos você quer dizer com isso? Brandon respirou fundo, como um homem prestes a pular de um penhasco. Eu sempre soube quem Rebecca realmente era, desde antes dela se casar com Daniel. O impacto dessas palavras foi instantâneo. Jennifer cambaleou para trás como se estivesse sido fisicamente atingida. Você sabia? Como? Por que você nunca me contou? Porque eu tinha minhas razões, respondeu Brandon com sua voz agora mais firme. Ele olhou ao redor do salão, para todos os rostos chocados, antes de continuar. Há 3 anos, minha empresa estava enfrentando sérias dificuldades financeiras. As concessionárias estavam perdendo dinheiro, tínhamos dívidas se acumulando.
fornecedores ameaçando cortar nossos contratos. Eu estava à beira da falência. Jennifer balançou a cabeça, incrédula. Não, isso não pode ser verdade. Você nunca me disse nada sobre problemas financeiros. Você sempre disse que os negócios estavam prosperando. Porque eu não queria que você soubesse, admitiu Brandon, e pela primeira vez vi algo que parecia vulnerabilidade genuína em seu rosto. Você tem certas expectativas sobre o tipo de vida que devemos ter. Eu não podia decepcionar você. Então, procurei ajuda. Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os meus através do salão. Procurei investidores discretos, pessoas que pudessem injetar capital sem fazer alarde. Foi quando o nome de Rebecca Thompson apareceu, ou melhor, Rebecca Morrison, como era conhecida nos círculos de investimento sob o nome de solteira da mãe dela. Senti todas as cabeças se virarem para mim de novo, mas agora com uma qualidade diferente no olhar. Não era mais julgamento puro, era confusão misturada com curiosidade. Brandon continuou, sua voz ganhando força. Rebecca não só investiu na minha empresa, ela praticamente a salvou. Ela analisou minhas finanças, identificou os problemas, sugeriu soluções estratégicas e forneceu o capital necessário para implementá-las. Tudo isso sem exigir controle da empresa, sem colocar seu nome nos documentos públicos, sem buscar reconhecimento. Patrícia estava pálida, segurando o braço de Robert para se apoiar. Isso não faz sentido. Por que ela faria isso? Por que ajudaria você sem contar para ninguém? Porque ela me pediu apenas uma coisa em troca, disse Brandon olhando diretamente para Jennifer agora. Ela pediu que eu mantivesse o segredo. Disse que não queria que sua situação financeira interferisse no seu relacionamento com Daniel ou com a família. Ela queria ser amada por quem ela era, não pelo que tinha. Daniel estava congelado no lugar, processando cada palavra. Sua expressão era uma mista complexa de emoções que eu não conseguia decifrar completamente. Confusão, certamente, talvez raiva por ter sido deixado no escuro, mas algo mais, algo que parecia o início de compreensão. Jennifer encontrou a sua voz, embora saísse trêmula. Então você mentiu para mim. Durante 3 anos você mentiu. Eu protegi um acordo de negócio confidencial, corrigiu Brandon, mas o tom havia suavizado. Rebecca foi clara desde o início. O investimento era condicional ao meu silêncio absoluto. Se eu contasse a alguém, incluindo você, ela retiraria o capital e minha empresa afundaria. Isso é chantagem, gritou Jennifer, desesperada para recuperar algum controle da situação. Não, a voz de Brandon foi cortante agora. Foi um acordo comercial legítimo, e graças a ela, graças a Rebecca, conseguimos não apenas sobreviver, mas prosperar. A expansão que fizemos no ano passado, os 2 novos showrooms que abrimos, a viagem às Maldivas que você tanto se gabou, tudo isso foi possível porque Rebecca Thompson teve fé suficiente em mim para investir quando ninguém mais teria. Ele virou-se então para mim e pela primeira vez vi respeito genuíno em seus olhos. Eu deveria ter falado antes, Rebecca. Deveria ter defendido você todas aquelas vezes que Jennifer e Patrícia te colocaram para baixo. Mas eu tinha medo. Medo de que o acordo desmoronasse. Medo de perder tudo novamente. E por isso, fui covarde. Assisti você sendo humilhada enquanto eu sabia a verdade. Isso me corroeu por dentro. O salão estava em silêncio absoluto. Até a equipe de serviço havia parado de se mover, congelados na periferia como estátuas testemunhando um momento histórico. Brandon? Tudo isso é verdade? Antes que eu pudesse responder, Brandon continuou, claramente determinado agora a contar toda a história. Há mais. Rebecca não apenas investiu na minha empresa. Ela fez isso em termos incrivelmente generosos. Juros baixos, prazos flexíveis, sem exigir participação acionária. Qualquer outro investidor teria me esfolado vivo, exigido controle majoritário, transformado minha empresa em outra coisa. Mas ela só queria ajudar. Ele olhou para Jennifer, seus olhos brilhando com emoção. E sabe por quê? Porque ela sabia que éramos família. Ela sabia que Daniel se importava com a gente, que nossos problemas o afetariam. Então ela ajudou, discretamente, sem esperar gratidão ou reconhecimento. Essa é a mulher que você acabou de chamar de vergonha da família. Jennifer estava chorando agora.
lágrimas escorrendo por seu rosto cuidadosamente maquiado. Mas não eram lágrimas de tristeza, percebi. Eram lágrimas de humilhação, de ter sua narrativa cuidadosamente construída desmantelada na frente de todos os seus convidados. Robert, que havia permanecido em silêncio durante toda a cena, finalmente falou. Sua voz era grave e carregava um peso que fez todos prestarem atenção. Brandon, você tem prova do que está dizendo? Brandon assentiu, puxando seu telefone do bolso. Tenho todos os documentos, contratos de investimento, transferências bancárias, e-mails trocados com Rebecca, tudo devidamente documentado e legal. Ele deslizou pela tela e mostrou algo para Robert, que se inclinou para olhar de mais perto. Após um momento, Robert se endireitou, seu rosto ilegível. Ele olhou para mim, depois para Patrícia, depois para Jennifer. É real, disse ele, simplesmente. A confirmação de Robert, sempre a voz da razão e autoridade na família, selou tudo. Não havia mais espaço para negação ou racionalização. A verdade estava exposta, crua e inegável. Daniel finalmente se moveu, caminhando em minha direção com passos lentos. Quando chegou perto de mim, parou, seus olhos vermelhos. Rebecca, por quê? Por que você nunca me contou? Minha voz saiu fraca, carregada de anos de emoções reprimidas. Porque eu tinha medo, Daniel. Medo de que se você soubesse, tudo mudaria entre nós. Medo de nunca saber se você me amava por quem eu era ou pelo que eu tinha. Meu pai viveu uma vida inteira escondendo sua riqueza para evitar que as pessoas o tratassem diferente. Quando ele morreu e me deixou tudo, prometi a mim mesma que não deixaria o dinheiro definir minha identidade. Mas eu sou seu marido, disse Daniel, sua voz quebrando. Você deveria ter confiado em mim. Eu confiei em você para me amar sem saber. Isso não conta? Antes que ele pudesse responder, Patrícia se aproximou. Ela parecia ter envelhecido 10 anos nos últimos minutos. Quando falou, sua voz estava desprovida da altivez usual. Rebecca, nós tratamos você terrivelmente. E o tempo todo você estava... Eu estava apenas sendo eu mesma, tentando viver uma vida simples, amar seu filho e encontrar meu lugar nessa família. O dinheiro nunca foi importante para mim, mas claramente era muito importante para vocês. A acusação implícita nas minhas palavras pairou no ar. Jennifer soltou um soluço, cobrindo o rosto com as mãos. Brandon a envolveu em seus braços, mas ela o empurrou, ainda processando a traição de ter sido mantida no escuro. Um dos convidados, provavelmente sentindo que a festa havia definitivamente acabado, começou a se mover na direção da saída. Isso desencadeou um efeito dominó. Pessoas começaram a se despedir discretamente, murmurando desculpas embaraçadas, claramente desconfortáveis por terem visto algo tão íntimo e devastador. Em 15 minutos, o salão que havia estado lotado de pessoas estava quase vazio. Restaram apenas a família imediata e alguns amigos próximos que pareciam curiosos demais para partir. Foi Ashley, a amiga de Jennifer, que me provocou mais cedo, quem quebrou o silêncio desconfortável. Bem, eu preciso dizer que este foi definitivamente o aniversário mais memorável ao que eu já compareci. O tom tentou ser leviano, mas soou oco. Jennifer levantou a cabeça, seu rosto manchado de rímel. Ela olhou ao redor para o que restava de sua festa perfeita. As mesas ainda impecavelmente decoradas, mas agora vazias. A banda parada, sem saber se deveria continuar tocando. Os garçons esperando instruções que não vinham. E então, pela primeira vez desde que a conheci, vi Jennifer completamente desprovida de sua armadura de superioridade. Ela parecia pequena, perdida, uma mulher cuja noite perfeita se transformara no cenário da sua própria humilhação. Acho que a festa acabou, disse ela, com voz vazia. E havia algo de quebrado no tom dela que quase me fez sentir pena. Quase. O silêncio que se instalou após as palavras de Jennifer era denso e pesado. Os poucos convidados que permaneciam trocavam olhares desconfortáveis, sem saber se deviam ficar ou partir. Eu estava ali,
no centro daquele salão opulento, sentindo o peso de anos de segredos finalmente expostos, mas também sentindo algo mais, uma estranha sensação de liberdade. Patrícia foi a primeira a se mover. Ela se aproximou de mim lentamente, como se estivesse atravessando um campo minado. Quando parou à minha frente, seus olhos estavam vermelhos, mas havia algo neles que eu nunca tinha visto antes. Não era exatamente remorso, mas talvez o início de uma compreensão tardia. "Quantos anos isso está acontecendo?" perguntou ela, sua voz mal acima de um sussurro. "Desde quando você tem essa fortuna?" Respirei fundo antes de responder. Herdei tudo do meu pai quando tinha 18 anos. Isso foi há 7 anos. Ele era um homem que acreditava que riqueza vinha com responsabilidade, não com ostentação. Investiu silenciosamente ao longo de décadas, construindo um patrimônio que ele nunca quis exibir. Robert se aproximou também, seus olhos analíticos me estudando como se me visse pela primeira vez. 7 anos? Repetiu ele. Você tinha todo esse dinheiro quando conheceu Daniel? Sim, confirmei olhando diretamente para meu marido, que permanecia a alguns metros de distância, ainda processando tudo. E nunca escondi quem eu era como pessoa. Apenas não revelei os números da minha conta bancária. Há uma diferença. Mas por quê? A voz de Patrícia carregava genuína confusão agora. Por que viver naquele apartamento pequeno? Por que trabalhar como freelancer ganhando pouco quando você poderia... Poderia o quê? Interrompi, sentindo uma centelha de irritação. Poderia viver numa mansão vazia? Poderia comprar coisas que não preciso para impressionar pessoas que não me importo? Meu pai me ensinou que o propósito da riqueza não é exibi-la, mas usá-la para fazer diferença. Ele atendia pacientes de graça, construiu uma clínica comunitária, financiou bolsas de estudo. Nunca ninguém soube que era ele por trás disso tudo. Fiz uma pausa, olhando ao redor do salão extravagante. Eu escolhi seguir o exemplo dele. Invisto em projetos que fazem diferença, ajudo escritores independentes a publicarem seus livros, financio programas de alfabetização em comunidades carentes, tudo discretamente, sem buscar reconhecimento. Brandon, ainda com Jennifer aos prantos em seus braços, assentiu lentamente. É verdade. Quando negociei o investimento com ela, fiquei impressionado não apenas com o seu conhecimento financeiro, mas com suas perguntas. Ela queria saber se eu tratava meus funcionários bem, se oferecia salários justos, se tinha práticas sustentáveis. Não eram perguntas típicas de investidores que só se importam com o lucro. Jennifer levantou o rosto manchado de lágrimas. Então, você é realmente rica. Tipo, muito rica. Havia algo quase infantil na forma como ela disse isso, como se ainda não conseguisse processar completamente a realidade. Sim, respondi simplesmente. Muito rica pelos padrões convencionais, mas isso nunca definiu quem eu sou. Mas teria mudado como eu te via, disse Jennifer, sua voz pequena e quebrada. Se eu soubesse desde o início, teria te tratado diferente. Não teria... Ela não conseguiu terminar, mas todos sabíamos o que ela estava prestes a dizer. Não teria sido tão cruel. Exatamente, disse eu, minha voz firme, mas não cruel. E essa é precisamente a razão pela qual mantive segredo. Eu queria ser aceita ou rejeitada por quem eu realmente sou, não pelo tamanho da minha conta bancária. E vocês me rejeitaram, repetidamente. Não porque eu era uma má pessoa, mas porque eu não exibia os símbolos de status que vocês valorizam. Patrícia recuou como se tivesse sido esbofeteada. Não percebemos. Não perceberam porque não tentaram. Respondi, anos de mágoa finalmente encontrando voz. Vocês me julgaram baseados em superficialidades. Meu apartamento alugado, meus vestidos de loja de departamento, meu carro comum. Nunca se importaram em me conhecer por dentro, meu caráter, meus valores, o que eu realmente tinha a oferecer. Daniel finalmente se aproximou, seus olhos fixos nos meus. Mas você também me julgou, Rebecca. Ao esconder isso de mim, você presumiu que eu seria como eles, que te amaria diferente se soubesse. Suas palavras me atingiram como uma faca. Ele estava certo, de certa forma. Você está certo, admiti, minha voz quebrando.
Eu tinha medo, tanto medo de que tudo mudasse entre nós, medo de nunca saber se seu amor era real ou influenciado por algo além de nós. Então você preferiu mentir? Perguntou Daniel, e havia dor genuína em sua voz. Eu nunca menti, corrigi. Você nunca me perguntou sobre a minha situação financeira completa. Eu simplesmente não oferecia a informação voluntariamente. E Brandon, virei-me para o meu cunhado. Eu coloquei a cláusula de confidencialidade especificamente para me proteger dessa situação. Não foi chantagem, como Jennifer sugeriu. Foi proteção. Brandon assentiu. Rebecca tinha todo o direito de exigir confidencialidade. É prática padrão em investimentos privados, e honestamente, depois de ver como Jennifer e Patrícia a tratavam, entendi completamente por que ela queria manter segredo. Se elas descobrissem que Rebecca tinha dinheiro, de repente ela se tornaria aceitável, e isso seria ainda mais cruel do que a rejeição original. Mas ela poderia ter evitado tudo isso, explodiu Jennifer. Todo o desconforto, todas as reuniões difíceis, se ela tivesse apenas contado desde o início. Então vocês teriam sido falsas comigo, interrompi. Teriam me tratado bem não porque eu merecia respeito como ser humano, mas porque eu tinha dinheiro. Preferível a falsidade à crueldade honesta? Jennifer não tinha resposta para isso. Ela desviou o olhar, envergonhada. Foi nesse momento que uma das amigas de Jennifer que havia permanecido, uma mulher chamada Margaret, que eu reconheci das redes sociais dela, se aproximou. Posso dizer algo? Sua voz era hesitante, mas determinada. Jennifer assentiu fracamente, sem forças para protestar. Eu conheço Jennifer há 15 anos, começou Margaret, e posso dizer honestamente que nunca a vi tão perdida quanto agora. Mas talvez... Ela pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Talvez isso seja necessário. Jen, você construiu sua vida inteira em torno de aparências. Eu te amo como amiga, mas às vezes é exaustivo estar perto de você. Tudo é uma competição. Quem tem o carro mais caro, a bolsa mais exclusiva, as férias mais luxuosas. Jennifer olhou para a amiga, chocada. Eu pensei que você gostava. Eu gosto de você, Margaret a interrompeu gentilmente. Mas não gosto da persona que você construiu. E Rebecca, ela virou-se para mim. Te invejo. Você teve a coragem de viver autenticamente, de ser quem realmente é, sem se importar com julgamentos. Isso é mais valioso do que qualquer quantia em dinheiro. As palavras de Margaret pareceram tocar algo em Jennifer. Ela olhou ao redor do salão decorado extravagantemente, para os arranjos florais que custaram milhares, para as mesas vazias que deveriam estar cheias de convidados admirados. Essa festa custou quase $100.000, disse ela, a voz oca. $100.000 para que todos me vissem como bem-sucedida. E no final, o que sobrou? Brandon a puxou para mais perto. Sobrou a verdade, Jen, e talvez seja a hora de reconstruirmos nossa vida sobre algo mais sólido do que aparências. Patricia estava visivelmente abalada. Ela se sentou pesadamente em uma das cadeiras, de repente parecendo todos os seus 63 anos. Eu cometi um erro terrível. Julguei você baseada nos valores errados. Ensinei esses mesmos valores errados para os meus filhos. Robert colocou a mão no ombro dela, em um gesto raro de afeto público. Nunca é tarde para mudar, disse ele, e então olhou para mim. Rebecca, não posso desfazer como tratamos você, mas posso reconhecer que fomos tolos, profundamente tolos. O pedido implícito de desculpas pairou no ar. Eu olhei para cada um deles. Patricia, quebrada em sua cadeira, Robert, desconfortável, mas sincero, Jennifer ainda nos braços de Brandon, seus sonhos de perfeição despedaçados, e Brandon, o único que havia carregado o peso de saber a verdade sozinho. E então olhei para Daniel, meu marido, o homem que eu amava mais do que qualquer coisa, mas para quem eu também havia mantido segredos. Seus olhos estavam fixos nos meus, esperando, questionando. Eu não sei se posso perdoar tudo imediatamente, disse eu finalmente, minha voz firme, mas não cruel. Anos de humilhações não desaparecem com um pedido de desculpas, mas
Pausei, escolhendo as palavras cuidadosamente. Talvez reconheça que todos somos humanos, todos cometemos erros, todos deixamos que valores distorcidos guiem as nossas ações às vezes. Virei-me especificamente para Daniel. Você merece toda a verdade. Não apenas sobre o meu dinheiro, mas sobre por que escondi, sobre meu medo de perder você, sobre meu medo de que nossa vida simples e feliz se transformasse em algo contaminado por expectativas financeiras. Daniel deu um passo à frente, depois outro, até estar bem na minha frente. Você não teria me perdido, disse ele com a voz rouca. Nunca. Eu me apaixonei pela mulher que lia livros na cafeteria, que ria das minhas piadas ruins, que acreditava que eu podia fazer diferença através da arquitetura, não pelo seu apartamento ou pelo seu carro, por você. Mas você teria me pressionado a usar o dinheiro para comprar uma casa, para investir em coisas, para mudar nosso estilo de vida, e eu não queria isso. Ainda não quero. Ele balançou a cabeça lentamente. Então não mudaremos. Mas, Rebeca, você tem que confiar em mim. Completamente. Sem mais segredos. Sem mais segredos, concordei. E foi uma promessa que senti no fundo do meu coração. Jennifer observava tudo com olhos arregalados. Vocês realmente vão continuar morando naquele apartamento, mesmo tendo milhões? Olhei para ela e pela primeira vez não vi malícia em sua pergunta, apenas confusão genuína. Sim, porque é o nosso lar, porque tem memórias que dinheiro não pode comprar. Porque não precisamos de mais espaço ou mais luxo para sermos felizes. Eu não entendo, disse Jennifer balançando a cabeça. Eu simplesmente não entendo. Eu sei que não entende, respondi gentilmente. Mas tá bem. Mas talvez, com o tempo, você aprenda que há mais de uma forma de medir uma vida bem vivida. O relógio na parede marcava quase 2 da manhã. A festa perfeita de Jennifer havia se transformado em algo completamente diferente do planejado, mas talvez, pensei, em algo muito mais significativo. Verdades haviam sido expostas, máscaras haviam caído, e agora estávamos ali, vulneráveis e crus, sem nada para nos esconder atrás. Acho que devemos ir, disse Daniel, pegando minha mão. Foi uma noite longa para todos. Enquanto caminhávamos em direção à saída, Patricia chamou meu nome. Virei-me para vê-la de pé, apoiada em Robert. Rebecca, eu espero que você possa nos dar uma chance, para recomeçar, para fazer melhor. Olhei para ela por um longo momento. Uma chance, concordei finalmente. Mas entenda, Patricia, respeito é conquistado, não comprado ou exigido. E dessa vez será nos meus termos. Ela assentiu e vi lágrimas brilhando em seus olhos. Saímos para a noite fria, deixando para trás o salão que havia sido palco de tanta dor, mas também de tanta verdade. No carro, Daniel e eu ficamos sentados em silêncio por um longo momento, antes dele ligar o motor. Ainda temos muito para conversar, disse ele, finalmente. Eu sei, e vamos conversar. Sobre tudo. Mas, Daniel, quero que você saiba que cada escolha que eu fiz, por mais errada que possa ter sido, foi por amor. Amor por você, por nós, por termos construído juntos. Ele apertou minha mão de volta. Eu sei. E apesar de tudo, apesar do choque e da confusão, ainda te amo. Isso não mudou. Enquanto dirigíamos pelas ruas vazias de volta ao nosso pequeno apartamento, senti que algo fundamental havia mudado. O segredo que eu carregara por tanto tempo não existia mais. E com sua exposição veio não o desastre que eu sempre temi, mas uma possibilidade. Uma possibilidade de relacionamentos genuínos, construídos sobre verdade em vez de suposições, sobre caráter em vez de aparências. A noite que Jennifer planejara como sua celebração perfeita havia se tornado, inadvertidamente, o catalisador para algo muito mais importante, o início de uma transformação que mudaria todos nós para sempre.
Os dias que seguiram aquela noite foram estranhos e silenciosos. Daniel e eu passamos o domingo inteiro conversando, realmente conversando pela primeira vez em nosso casamento sobre finanças, sobre meus investimentos, sobre as escolhas que fiz e por quê. Ele fez perguntas, muitas perguntas, e eu respondi a todas com honestidade completa. Não houve julgamento em suas palavras, apenas uma tentativa genuína de entender a mulher com quem ele havia se casado. "Mostre-me", disse ele em determinado momento, sentado à mesa da cozinha com uma xícara de café entre as mãos. "Mostre-me exatamente o que você faz com o dinheiro." Abri meu laptop e mostrei. As doações regulares para programas de alfabetização, os investimentos em pequenas editoras que publicavam vozes marginalizadas, as bolsas de estudo anônimas que eu financiava em 3 universidades, o fundo que eu havia criado para ajudar famílias com dívidas médicas, inspirada pelo trabalho que meu pai fazia. Tudo documentado, tudo organizado, tudo silencioso. Daniel ficou quieto por um longo tempo depois, absorvendo a magnitude do que eu fazia. "Você está mudando vidas", disse ele finalmente, sua voz carregada de emoção. "Centenas de vidas, talvez milhares, e ninguém sabe." "Era assim que meu pai queria", expliquei. Ele acreditava que caridade real não precisava de holofotes. Na verdade, dizia que o ego destruía o propósito da generosidade. Daniel me puxou para um abraço, segurando-me apertado. "Eu sinto muito por você ter carregado isso sozinha por tanto tempo, e sinto ainda mais que minha família fez você sentir que precisava esconder quem realmente era." Nós conversamos sobre o futuro também. Ele queria saber se eu planejava mudar nosso estilo de vida agora que o segredo estava exposto. Minha resposta foi clara: não, a menos que ele quisesse. Gostávamos do nosso apartamento, da nossa rotina, da simplicidade que nos permitia focar no que realmente importava. "Mas talvez possamos viajar um pouco mais", sugeri com um sorriso tímido. "Há lugares que quero te mostrar, lugares que visitei com minha mãe e que sei que você adoraria." Ele concordou, e pela primeira vez em dias, ambos sorrimos genuinamente. Na segunda-feira, recebi uma mensagem de Jennifer. Era longa, desarticulada, claramente escrita em múltiplas tentativas com frases apagadas e reescritas. A essência era um pedido de desculpas, cheio de admissões de comportamento horrível, de julgamentos injustos, de anos desperdiçados em valores superficiais. Ela terminava perguntando se poderíamos conversar, apenas nós duas. Demorei um dia inteiro para responder, não por crueldade, mas porque precisava processar se estava pronta para esse encontro. Finalmente, concordei em almoçar com ela no meio da semana. O restaurante que ela escolheu era ironicamente o mesmo lugar caro onde ela havia tentado me orientar, anos atrás, sobre como me adequar à família. Mas dessa vez, quando nos encontramos, Jennifer estava diferente. Sem maquiagem elaborada, vestida em jeans e uma blusa simples. Ela parecia menor, mais humana. "Obrigada por vir", disse ela assim que me sentei, suas mãos nervosas brincando com o guardanapo. "Quase não vim", admiti honestamente. Mas Daniel me convenceu de que todos merecem uma chance de se redimir. Jennifer assentiu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. "Rebecca, eu fui horrível com você, não apenas naquela noite, mas durante anos, e a pior parte é que eu sabia que estava sendo horrível. Eu não conseguia parar." "Por quê?" perguntei genuinamente curiosa. "O que eu fiz para merecer tanto desprezo?" Ela respirou fundo, lutando visivelmente com as palavras. "Nada. Você não fez nada. Isso era o problema. Você era tudo o que eu não era. Genuína, confiante, sem precisar provar nada, amada por Daniel de uma forma que Brandon nunca me amou. Você ameaçava tudo em que eu baseava minha identidade." A honestidade crua das palavras dela me surpreendeu. "Brandon ama Jennifer",
Vi isso naquela noite. Ele amou a versão de mim que eu construí para ele. A esposa perfeita, sempre impecável, sempre adequada. Mas desde aquela noite, tenho me perguntado se ele amaria a verdadeira Jennifer, a que tem dúvidas e medos e não sabe qual é o seu propósito além de ser admirada. Havia algo profundamente triste nessa admissão. Então descubra, disse eu gentilmente. Descubra quem é Jennifer, além das roupas caras e das festas extravagantes. Pode ser assustador, mas te garanto que é libertador. Ela limpou as lágrimas que haviam escapado. Brandon e eu começamos terapia de casal. Ele finalmente admitiu que mentir sobre os problemas financeiros quase destruiu nosso casamento. E eu admiti que minha obsessão com o status estava me destruindo por dentro. Temos muito trabalho pela frente. Mas vocês estão fazendo trabalho, observei. Isso é mais do que muitos casais fariam. O almoço continuou. E para minha surpresa foi genuíno. Jennifer fez perguntas sobre meu pai, sobre como eu havia aprendido sobre investimentos, sobre o que me motivava. E eu, cautelosamente, compartilhei. Não éramos amigas, talvez nunca seríamos, mas havia uma compreensão nascente, uma possibilidade de coexistência respeitosa. Posso te perguntar algo? Disse Jennifer quando a sobremesa chegou. Por que você ajudou Brandon? Você já sabia como eu te tratava. Por que ajudar meu marido? Porque não era sobre você, respondi honestamente. Era sobre Daniel. Ele ama o irmão dele. E se a empresa de Brandon falhasse, isso afetaria Daniel. Eu não podia deixar isso acontecer. E, pausei, porque Brandon veio até mim em desespero genuíno, disposto a fazer o que fosse necessário para salvar seu negócio e proteger seus funcionários. Havia integridade nisso. Jennifer balançou a cabeça admirada. Você é uma pessoa melhor do que eu jamais serei. Não se trata de ser melhor, corrigi. Trata-se de escolher valores diferentes. E você pode fazer essas escolhas também, Jennifer. Nunca é tarde. Patrícia foi mais difícil. Ela ligou alguns dias depois, pedindo para me encontrar na casa dela. Daniel ofereceu ir comigo, mas eu disse que precisava fazer isso sozinha. Quando cheguei, encontrei uma Patrícia que eu nunca havia visto antes, sem joias, sem a postura impecável. Ela estava na cozinha, fazendo chá com mãos que tremiam levemente. Não durmo direito desde aquela noite, disse ela assim que nos sentamos na sala de estar. Fico repassando na cabeça todas as vezes que fui cruel com você, todas as oportunidades que desperdicei de realmente conhecer a mulher que meu filho escolheu. Eu não disse nada, apenas esperei que ela continuasse. Robert me forçou a enfrentar algumas verdades desconfortáveis sobre mim mesma, continuou Patrícia. Sobre como criei meus filhos, sobre os valores que instilei neles. Jennifer é do jeito que é em grande parte por minha causa. Eu a ensinei que aparências eram tudo. E Daniel, sua voz quebrou. Daniel se rebelou contra tudo isso, graças a Deus, mas mesmo assim o coloquei em uma posição impossível. Por que você se importa tanto com o que os outros pensam? Perguntei, não com acusação, mas com curiosidade genuína. Patrícia ficou quieta por um longo momento. Porque eu cresci pobre, Rebecca, muito pobre. Minha família mal tinha o que comer alguns dias. Quando me casei com Robert, jurei que nunca mais seria vista como inferior. Construí uma fortaleza de respeitabilidade ao meu redor. Mas no processo, tornei-me exatamente o tipo de pessoa que costumava me menosprezar quando eu era jovem. A revelação me chocou. Nunca havia imaginado que Patrícia tinha essa história. Então você deveria ter me entendido melhor do que ninguém, disse eu suavemente. Você sabia como era ser julgado por fatores superficiais. Eu sei, sussurrou ela, e isso torna tudo ainda mais imperdoável. Tornei-me minha própria opressora, passando adiante a mesma crueldade que sofri. Olhou diretamente para mim, seus olhos vermelhos. Não espero seu perdão, Rebecca. Só quero que saiba que estou tentando mudar. Aos 63 anos, estou tentando desaprender comportamentos de uma vida inteira. Mudança é possível em qualquer idade, disse eu, mas tem que ser real, Patrícia.
Não posso aceitar mais falsidade, mais julgamentos velados. Entendo, concordou. E se eu escorregar, se voltar aos velhos hábitos, você tem minha permissão para me chamar a atenção, publicamente se necessário. Houve algo de corajoso nessa admissão e, apesar de tudo, senti um lampejo de respeito. Brandon me enviou um e-mail formal, agradecendo novamente pelo investimento e perguntando se eu gostaria de me envolver mais ativamente na empresa. Declinei educadamente, explicando que preferia manter o papel de investidora silenciosa, mas sugeri que ele implementasse um programa de bolsas de estudo para filhos de funcionários, algo que eu financiaria discretamente. Ele aceitou com entusiasmo. Robert foi o único que não buscou uma conversa profunda. Em vez disso, ele apareceu em nosso apartamento um sábado pela manhã com caixas de ferramentas. Ouvi Daniel mencionar que a torneira da cozinha está pingando, disse ele simplesmente. Vim consertar. Passei a manhã observando meu sogro trabalhar em nossa cozinha modesta. Este homem que sempre manteve distância emocional, agora demonstrando amor da única forma que sabia, através de ações práticas. Quando terminou, ele recusou café, mas antes de sair colocou uma mão no meu ombro. Você é boa para o meu filho. Desculpe ter demorado tanto para perceber. Foi a sua forma de pedido desculpas, e eu a aceitei. As semanas se transformaram em meses. Lentamente, muito lentamente, a dinâmica familiar começou a mudar. As reuniões ainda eram ocasionalmente incomodáveis, mas o veneno havia sido drenado. Jennifer parava de se gabar e começava a fazer perguntas reais sobre as vidas das pessoas. Patrícia mordia a língua quando começava a fazer julgamentos, claramente lutando contra instintos antigos. Houve recaídas, é claro. Uma vez, Patrícia comentou sobre meu vestido simples, num jantar, antes de se corrigir imediatamente, os olhos arregalados de horror com seu próprio deslize. Eu ri genuinamente e disse que estava tudo bem. O progresso não era linear. Brandon e eu, por outro lado, nos tornamos mais fortes. A honestidade completa que agora compartilhávamos criou uma intimidade mais profunda. Ele começou a se envolver mais com as minhas atividades filantrópicas, usando suas habilidades de arquiteto para projetar centros comunitários que eu financiava discretamente. Trabalhávamos juntos, parceiros, verdadeiros em todos os sentidos. Uma tarde, 6 meses após aquela festa fatídica, sentei-me na minha varanda preferida, aquela onde eu costumava observar as luzes da cidade. Daniel se juntou a mim, trazendo 2 xícaras de chá. Você se arrepende? Perguntou ele. De como tudo aconteceu? Da forma como a verdade foi exposta? Eu pensei cuidadosamente antes de responder. Não. Se eu pudesse mudar alguma coisa, teria sido honesta com você desde o início. Mas quanto à minha família, acho que precisavam daquele choque. Todos nós precisávamos. Era a única forma de quebrar os padrões destrutivos que haviam sido construídos. Jennifer me disse que está pensando em trabalhar, não por necessidade financeira, mas porque quer ter algo que seja só dela, um propósito além de ser a esposa de Brandon. Isso é crescimento, observei, real e significativo. Ele me puxou mais perto de mim. Você sabe o que eu percebi? Naquela noite, quando tudo foi revelado, eu não me importei com o dinheiro. Fiquei chocado, sim, mas o que realmente me importou foi entender por que você escondeu. E agora que eu entendo, te amo ainda mais. Você protegeu algo precioso, nossa conexão genuína da única forma que sabia. Eu te amo, disse eu simplesmente, porque às vezes as verdades mais profundas são também as mais simples. Meses depois, Jennifer me ligou com notícias. Ela havia começado a trabalhar em uma organização sem fins lucrativos que ajudava mulheres a reconstruírem suas vidas após relacionamentos abusivos. Descobri que tenho habilidades em captação de recursos, disse ela, e havia orgulho genuíno em sua voz. E Rebecca, pela primeira vez na vida, sinto que estou fazendo algo que realmente importa. Patrícia, por sua vez, começou a ser voluntária em uma cozinha comunitária, o mesmo tipo de lugar que ela teria morrido de vergonha de ser vista anos atrás. As pessoas lá não se importam com minhas joias ou minha casa, disse ela durante um jantar familiar. Elas só se importam se você aparece e ajuda. É libertador.
Observar essas transformações era surreal. Não eram mudanças da noite para o dia, e ainda havia momentos difíceis, mas a direção era clara. A família Morrison estava, lentamente, aprendendo que havia mais na vida do que aparências. Quanto a mim, continuei minha vida exatamente como antes. Mesmo apartamento, mesmo trabalho, mesmos valores. A única diferença era que agora não carregava mais o peso do segredo. E Daniel estava ao meu lado, não apenas como marido, mas como verdadeiro parceiro em tudo o que eu fazia. Uma noite, quase um ano após aquela festa fatídica, toda a família se reuniu para jantar em nossa casa. Era a primeira vez que eles visitavam nosso apartamento desde que a verdade havia sido revelada. Preparei uma refeição simples, nada extravagante, apenas comida honesta e boa. Durante o jantar, Patrícia olhou ao redor da nossa sala de estar modesta, para as estantes transbordando de livros, para as fotos de momentos simples mas felizes, para a decoração que contava nossa história. Vocês sabem, disse ela, sua voz suave, este é o lar mais bonito que já visitei. Jennifer concordou. Há amor aqui. Amor real, não performativo. Posso sentir. Brandon levantou sua taça de vinho barato que eu havia comprado no mercado local. Um brinde. À família, à honestidade e à Rebecca, que nos mostrou que força verdadeira não precisa gritar para ser ouvida. Todos levantaram suas taças e, enquanto brindávamos, olhei ao redor da mesa para esses rostos que já foram fontes de tanta dor, mas que agora, lentamente, estavam se tornando algo diferente. Não perfeitos, nunca perfeitos, mas genuínos. Daniel apertou minha mão debaixo da mesa e eu soube que ele estava pensando a mesma coisa que eu. Valeu a pena. Todo o sofrimento, toda a humilhação, toda a dor, havia valido a pena para chegar a este momento de conexão real. Porque no final, minha maior vitória não foi provar que eu tinha dinheiro. Não foi a vingança de ver Jennifer desmoronar em sua própria festa. Não foi o choque em seus rostos quando a verdade foi revelada. Minha maior vitória foi permanecer fiel a mim mesma através de tudo. Foi recusar-me a mudar quem eu era para me encaixar em expectativas superficiais. Foi ter a coragem de viver segundo meus valores, mesmo que isso significasse ser julgada e rejeitada. E no final, foi exatamente essa autenticidade que transformou não apenas minha vida, mas as vidas de todos ao meu redor. Porque quando você vive sua verdade, você dá aos outros permissão para fazer o mesmo. Naquela noite, quando todos foram embora e Daniel e eu limpávamos a cozinha juntos, ele me puxou para uma dança lenta, sem música, apenas nós dois balançando suavemente sobre a luz fraca da cozinha. Você sabia que tudo daria certo? Perguntou ele. Não, admiti honestamente. Eu estava apavorada, mas eu sabia que acontecesse o que acontecesse, eu sobreviveria. Porque no final, a única aprovação que eu preciso realmente é a minha própria. Ele me beijou então, e naquele beijo estava tudo: perdão, compreensão, amor profundo e duradouro. E enquanto dançávamos na nossa pequena cozinha do nosso apartamento modesto, com pratos sujos na pia e restos de jantar na mesa, me sentia mais rica do que qualquer conta bancária poderia me fazer sentir. Porque eu tinha algo que dinheiro nunca poderia comprar. Uma vida vivida nos meus próprios termos, com integridade intacta, rodeada por pessoas que finalmente me amavam não pelo que eu tinha, mas por quem eu era. E essa, percebi, era a vitória mais silenciosa e mais profunda de todas.